Então, o título da nossa mensagem é O Trono da Besta. Jerusalém é o trono da besta. Vocês sabem que muita gente tem a cidade de Jerusalém e a nação de Israel como uma terra santa, como uma terra prometida, como uma terra do povo escolhido. E por causa disso, ainda hoje, fazem peregrinações a Israel, não é? Vão ver, não é? Aqueles lugares onde tiveram os apóstolos, os profetas, o próprio Jesus, não é? E vão lá e vão fazer orações, oram por Israel, oram por judeus, por povo escolhido, chegam ao ponto de ir lá para serem batizados no Rio Jordão, como Jesus foi. Não é verdade? Há tanta coisa, mesmo os evangélicos fazem cada coisa, procissões, eles trazem terra e azeite de Jerusalém, raminhos de oliveira, como se fosse algo diferente daquilo que a gente conhece, né? Sobem ao monte onde Jesus se transfigurou, fazem tanta coisa como se aquele lugar fosse diferente do resto do mundo. Não é? E se calhar para alguns de vocês é diferente, não sei, né? Mas será que Jerusalém, aquela Jerusalém que existe em Israel, aquele povo que existe em Israel, Jerusalém é santa? O povo é santo? Aquilo é que é a terra prometida? Será que é? É isso que nós vamos falar e claro, vai haver surpresas, não é? Vejam o que é que está escrito. Jesus, falando aos fariseus, ele falou uma parábola, que é de uma vinha em que ele arrendou a uns lavradores. Vejam o que é que está escrito em Mateus capítulo 21, verso 33. Diz assim: houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o quê? O mesmo. E por último enviou o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamos da sua herança. E lançando a mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando vier, pois, o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Jesus estava dizendo aos judeus: quando vier o senhor da vinha, o que é que ele vai fazer aos lavradores, a quem arrendou a vinha? Que mataram os servos e apedrejaram, perseguiram e mataram o próprio filho. Veja qual é a resposta dos fariseus. Diziam-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem frutos. Então qual era o juízo dos próprios fariseus? É que o pai de família tirava-lhes a vinha, matava-os e dava a vinha a outros. Não era? Vejam o que é que Jesus disse. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedras que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Uau! O reino de Deus será tirado. E será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele que sobre ela cair ficará reduzido a pó. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falaram deles. Pretendendo prendê-lo, receavam o povo porquanto o tinham por profeta. Então o que é que nós vemos aqui? Jesus está falando de uma história de um pai de família, né? E aquilo é uma parábola que tem o seu significado. Uma vinha, o que é a vinha? A vinha era o reino que lhes foi
tirado. Né? Eles próprios diziam o quê? Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores. Então a vinha é o reino. E Jesus acaba por dizer o quê? Que o reino de Deus vos será tirado e dado a outros. Então os judeus já não têm o reino de Deus, não tem nada a ver com o reino de Deus. Uau! Vejam, a vinha é o reino, o valado é cercado, o reino é a eleição, é que o povo de Deus é o povo de Deus, é o escolhido, é de Deus. Deus abraçou, pertence a Deus, está selado com o Espírito Santo. Nenhum reino pode molestar o reino de Deus. É separado para Deus. É o valado. O valado faz uma divisão. Este reino pertence a esta pessoa, pertence a este rei, pertence a este povo. Percebem? Ou diz que tinha o quê? Um lagar, que é onde se faz o vinho, não é? Que é o nosso trabalho, que dar frutos. E uma torre, que representa o templo de Deus. E vejam, os lavradores quem são? É o povo. É o povo que trabalha. Todos nós temos que dar fruto, ou não? Sim. Todos do reino de Deus têm que dar fruto. E depois diz o quê? Que mais tarde Deus, o pai de família enviou os seus servos. Quem são os servos? São os ministros. Não é? E o que é que eles fizeram aos ministros? A uns perseguiram, a outros mataram e a outros apedrejaram. E fez isto por 2 vezes, mas à terceira vez, que é o terceiro dia, né? À terceira vez, o que é que o pai de família enviou? O próprio filho. Quem é este filho? É Jesus Cristo. E o que é que eles fizeram? Respeitaram-no? O que é que fizeram? Mataram-no. E então Jesus pergunta aos fariseus: vocês, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham que o pai de família vai fazer aos lavradores que perseguiram os servos do pai de família e o seu próprio filho? E a boca deles próprio disse o quê? Vai matá-los e tirar-lhes o reino. Só que eles não sabiam que Jesus estava a se referir a ele. Então Jesus, pois o problema é este, é que Deus colocou no meio de vocês, para vocês tropeçarem, uma pedra. Vocês vão todos tropeçar na pedra. Que é a pedra que foi posta por ângulo, de esquina. Vocês sabem, uma parede. Imagina esta parede ao comprido e esta. Se elas não estiverem ligadas para um canto, sabe o que é que vai acontecer? Facilmente a gente empurra e cai. Não tem segurança nenhuma. Aquilo que dá segurança é esta parede, e esta parede é o canto, a pedra de ângulo. Né? E ele era a pedra de ângulo que eles rejeitaram. E então, o que é que ele dizia? Dizia uma coisa estranha. Ele dizia assim: quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado. Depois diz: aquele que sobre ela cair, ficará reduzido a pó. Aquele que cair sobre ela ficará despedaçado. Morre o velho homem, nasce o novo homem. Mas aquele que em ela cair, quem ela se lançar, esse será destruído para sempre. Só que eles não perceberam nada, até ele explica. E ele diz: vejam só, portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado. Vejam bem, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Que nação é esta? É a nação santa de Deus. Somos nós. É o povo de Deus, a nação santa, a geração eleita. É este povo, o verdadeiro Israel. E é isso que Paulo vem falar, por exemplo, no capítulo 9 e no capítulo 10 de Romanos, e que diz que Israel não são os de carne e sangue. Os judeus não são aqueles que foram circuncidados. Os judeus são quem? São os espirituais. São os que têm a promessa que se conhece
por uma característica, o qual o seu pai foi o primeiro a dar, a mostrar. Qual foi? A fé. O Abraão, o nosso pai, é o pai da fé. Ele ouviu e creu. A sua descendência qual é? São os da carne e sangue ou os da fé? Se ele é o pai da fé, os filhos são os filhos da fé. Estão a entender? Só que eles nem entendiam nada disso. E então, quando eles perceberam que Jesus estava a falar sobre eles, queriam acabar com ele. Como tentaram montes de vezes, mas tiveram medo por causa que o povo, né, o tinham como profeta. Então, irmãos, Israel foi rejeitado por Deus. O próprio Jesus dizia: a vossa casa ficará deserta. Acabou. Deus não está mais aqui. A vossa casa ficará deserta e será a casa do escorpião, da cobra e da aranha. Até que haverá um dia que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor, que é no fim dos tempos, quando Ele vier. Essa geração é que tem lá uns quantos, aqueles sim. Mas até lá, esta é uma terra maldita, é uma terra desolada, é uma terra que não tem Deus. Lá não existe profetas de Deus. Deus não está lá. Lá não existe salvos. Estão a entender, irmãos? Nem existe nada disso. Ser judeu no tempo presente não é bom. E esta cidade de Jerusalém é uma cidade que era para ser chamada cidade fiel, cidade de justiça. Não, é chamada uma cidade sanguinária, que matou os profetas, que matou os apóstolos e que matou o próprio Jesus Cristo. Um judeu me dizia assim: quem matou Jesus não foi os judeus, foram os nossos pecados. Não. Não, os nossos pecados, Ele cedeu pelos nossos pecados. E para os que creem em Deus nunca o matariam. Agora os judeus rejeitaram-no, perseguiram-no e mataram-no e preferiram o homicida, o Barrabás, foi-lhes dado a escolher. Preferiram o homicida ao seu Salvador, que os iria salvar. Então, quem matou Jesus foi os judeus, nem sequer foram os romanos. Os romanos ainda tentaram salvá-lo. Ainda tentaram. Né? O Pilatos dizia: então vocês, não é melhor soltar o vosso rei? E eles o que é que disseram? Crucificam. Então, quem matou foram os judeus pela mão dos romanos. Quem matou foi os judeus. E eles são culpados por quê? Porque eles não creram nele e ainda tentaram sempre matá-lo montes de vezes e só não o mataram porque Deus não deixou. Irmãos, muita gente que se diz cristão, que acredita muito que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas não acredita que Deus se irrite, não acredita que Deus odeie, não acredita que Deus faça o mal. Será que não? Deus não é Deus? Ele não pode tudo? Ele não criou todas as coisas? Oh, irmãos, digo-vos uma coisa: a ira de Deus é tão grande como a sua misericórdia. Tão grande. A ira de Deus nós a vemos todos os dias, manifestando-se pela terra. Porque nada acontece aqui nesta terra sem que seja da vontade de Deus. Quando acontece uma desgraça, é a ira de Deus. Quando a guerra permanece, é a ira de Deus. Tudo é a ira de Deus. Para aviso nosso, para aviso dos vivos, convertam-se a Deus. Ninguém quer saber de nada. A Bíblia está cheia de pormenores da ira de Deus. Deus no dilúvio matou milhões de mulheres, de crianças, matou tudo. No Egito, Deus mandou as pragas e matou os primogênitos, os filhos dos egípcios. Foi Deus. Ah, pastor, foi o diabo. O diabo faz sim, mas faz aquilo que Deus manda fazer. Jó, quem destruiu a vida de Jó foi Deus. Ah, não foi o Satanás? Foi, mas Deus é que disse: vai lá e acaba com aquilo tudo.
E por isso a Escritura diz que aquele que fez o mal foi Deus, no fim, no capítulo 42. Deus é que faz tudo. Não acontece nada sem que seja da vontade de Deus. Amém, irmãos? Quem é que matou os 42 meninos que começaram a chamar careca ao Eliseu? Foi Deus. Deus é que faz as coisas. Não anda andando de glória ao diabo ou com medo do Satanás. Não tem que ter medo de Satanás. Tem que temer a Deus. Porque aquele Deus que levanta também é aquele Deus que faz cair. Aquele Deus que cura é aquele Deus que fere. Aquele Deus que dá a vida é o Deus que mata. Por isso é que Ele é Deus. Se Ele não pudesse chegar-se ao mal e não pudesse fazer nada, Ele é este Deus. Eles andam, muita gente, os evangélicos, nomeadamente, não precisam de um Deus pateta, que não vale nada. Eu queria salvá-lo, mas Ele não me deixa, Ele não se decide, Ele não aceita. Que é isso? Não é você que tem que aceitar Jesus, Ele é que o tem que aceitar. Amém. O inferno está cheio de pessoas que aceitaram Jesus. O homem não tem capacidade de aceitar Deus. O homem não entende as coisas de Deus, nem pode. O homem está morto em pecado. Tem que ser Deus a convencê-lo, a abrir os olhos. Senão não pode. Então, a obra é de Deus. Ele é que escolhe, Ele é que chama, Ele é que converte, Ele é que salva, Ele é que condena, Ele é que faz todas as coisas. É por isso é que é chamado Deus. Amém. Estão a entender, irmãos? Então, Deus é um Deus que se irrita. Deus matou 7 nações, o povo de Israel em herdar a terra de Canaã. Vocês encontram lá no capítulo 2 de Deuteronômio 3, Deus matava toda a gente. Matava velho, homem, mulher, criança, bebê, gado, tudo. Destruía tudo. Até Deus não pode fazer o que quer com aquilo que é seu. Então, se Ele matou o próprio filho, não pode matar quem queira. Ele mata e dá vida a quem quer. Nós mesmos nascemos em mortes. Não foi porque a gente fez o mal. Não foi. A Bíblia diz que Adão pecou e o pecado de Adão passou a todos os homens. E todos morreram. E todos são pecadores já desde o ventre da mãe. Sem fazer mal nenhum. Sem consciência nem do bem e do mal, já nascem em pecado e condenados ao inferno. Para quê? Para mostrar que Deus é o Senhor disto tudo. E quando Ele quer, então nos chama. Que é isso que Paulo diz em Gálatas 1, verso 15, não é? Deus que me separou desde o ventre da minha mãe, quando Ele quis, me chamou pela sua graça. Não é? Mas antes de Deus o chamar, o que é que o Paulo fez? Perseguia a igreja, pegava no cabelo das mulheres e mandava matar. E Deus não sabia disso? Ele já estava separado para Deus. Este aqui é meu, vou guardá-lo. Então Ele fez toda a vontade de Deus. Tudo. Porque dentro da igreja está muita gente que é de Deus, mas também está muita gente que não é de Deus. E de vez em quando Deus faz uma limpeza. Ora, quem é de Deus, Deus o guarda para sempre, desde o ventre da mãe. Só que a pessoa não sabe. Mas quando Deus o chamar, abre os olhos. Oi, quem sou eu? Ele fica a saber de onde veio, quem é e para onde vai. Mas a obra é de Deus, porque Deus não dá a sua glória a ninguém. E o mesmo fez com o povo de Israel. O povo de Israel, o povo escolhido, não é Israel segundo a carne. Nunca foi. O verdadeiro Israel são os da fé. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus, pela fé, né? Abel fez isto, pela fé, Noé fez assim, pela fé, Abraão fez assado, pela fé, Isaac. É os da fé, esses é que são os judeus. Os judeus não são de carne e sangue. Os judeus são os judeus espirituais, que vêm da tribo de Judá. Judeus. Nós é que somos os judeus. Só que isso até Cristo estava escondido. Estão a entender? E quando Cristo veio, Ele veio cumprir
a promessa feita a Abraão, porque vocês sabem o que é que significa Abraão? O pai de muitas nações, mas até Cristo só havia uma nação. Parecia que só havia uma nação. Então Cristo tinha que ser rejeitado para quê? Para que a salvação viesse aos gentios. Agora a salvação é para todo aquele que nele crê, em qualquer nação, seja qual for a língua. E é por isso que quando isso aconteceu, veio à luz a realidade. Porque o reino de Israel não era a realidade. Aquela não era a terra prometida. A terra prometida está lá em cima. Aquele não era o reino verdadeiro. O reino de Deus é lá de cima e não tem aparência exterior. Estão a entender, irmãos? Não era o povo escolhido, não eram os verdadeiros judeus, não era aquela herança. Tudo isto foi feito como figura daquilo que havia de vir. E sem Cristo ninguém herdou o reino de Deus. Só após Cristo é que as coisas começaram, a realidade veio à luz. Então o que é que ele fez? Cristo tirou-lhes o reino. Em Israel não existe agora, Deus não está lá. As pessoas vão lá ver onde é que Jesus morreu, vão lá nas muralhas do templo, vão ao Monte Tabor fazer orações. Deus não está lá, aquilo é terra amaldiçoada. Jesus disse, a partir de agora, a vossa casa estará deserta. Os próprios judeus pediram a maldição. Sabiam disso, irmãos? O Pilatos dizia aos judeus, até vão matar o vosso rei? Ele não é o nosso rei. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E olha o que tem acontecido. E até o ano 70, pelos apóstolos, Deus salvou os eleitos judeus que estavam em Israel. No ano 70, vem Tito com 3 legiões de romanos e despedaça aquilo tudo. Parte aquilo tudo, queima aquilo tudo, queima o templo e diz a Bíblia que os judeus foram espalhados por todas as nações para sofrer a ira de Deus. E logo a seguir, os romanos fizeram uma grande perseguição aos judeus. E depois apareceram a Igreja Católica, né? Que é romana, também dizia, vamos matá-los que eles mataram o nosso Salvador. Depois apareceram os Templários, mais castigo sobre os judeus. Né? Depois apareceu o Hitler, mais 6 milhões de mortos dos judeus. Este povo tem levado na cabeça há 2000 anos. Mas Deus tinha uma promessa que era para o remanescente, que nos últimos dias Deus iria salvar os 144 mil. É por isso que a partir do ano 48 foram feitos outra vez nação e agora estão-se preparando para receber, não Jesus Cristo, mas o Anticristo, como a gente vai ver. Mas o que é importante aqui é saber o quê? Que Jerusalém não é terra santa, não é lugar santo. Deus não está lá, nem existe lá salvos. Não existe lá salvos. Há milhares de judeus convertidos a Cristo. Eu não queria ser. Porque a promessa é esta. Nenhum judeu se converterá até que todos os gentios sejam salvos. No tempo dos judeus não houve gentios para Deus. Agora no tempo dos gentios não há judeus para Deus. É claro que isto é um escândalo. Se a gente fosse falar isto com um judeu, faria o mesmo que estes queriam fazer. Era a mesma coisa. Irmãos, mas a ira de Deus é uma realidade. Vejam, há pessoas que não acreditam no inferno. Não quer, Deus não pode ser assim tão mau, né? Não pode. Você é que manda em Deus? A Bíblia fala desde o primeiro ao último livro, sobre o inferno. O inferno não é a sepultura. Na sepultura não há fogo eterno. Na sepultura não há ranger e pranto e ranger de dentes eternamente. Irmãos, a sepultura que nós conhecemos é para o corpo. Mas a sepultura para o espírito é o inferno.
Por isso a Bíblia diz, o pó volta ao pó que o deu, mas o Espírito volta a Deus. Todos têm que ir lá ao tribunal de Deus. Toda a gente tem que ser julgado. Estão a entender? E sepultura porquê? Porque estão presos, estão encerrados. Você lembra-se da história que Jesus contou do Lázaro e do rico? Ambos estavam encerrados. Quer os que estavam no seio de Abraão, quer os que estavam no inferno. Abraão dizia, vocês não podem passar daí para aqui, nem nós daqui para ali, porque há aqui um abismo enorme. Hoje é igual. Hoje é a mesma coisa. Está tudo preso à espera da vinda de Jesus. Só que num lugar é um lugar de sofrimento, outro lugar é um lugar de consolo à espera da vinda do Messias. Estão a entender? Então, a ira é uma realidade, mesmo fisicamente. Só nega o inferno quem não tem entendimento. Vocês sabem que o nosso planeta onde nós pisamos um planeta. Vocês sabem o que é que existe no interior da Terra? Sim, mas o que é feito do quê? O que existe lá debaixo da Terra? É fogo. Massa incandescente, magma. O que é que você acha que aquilo faz bem ou faz mal? E depois existem os vulcões. Toda a gente sabe o que é um vulcão. O que é que o vulcão faz? Tira o que está lá dentro e joga cá para fora. Vocês sabem que quando aquilo cai, queima tudo, destrói tudo e leva décadas sem nascer uma erva. E sim é a ira de Deus. O magma é como se fosse o mundo interior da ira de Deus. O vulcão é a manifestação da ira de Deus aqui na Terra. Onde aquilo aparece, muitas vezes ainda antes de vulcões, os tremores de terra, todas essas coisas são ministros de Deus, ministros da ira, que são feitos através do diabo. Sabiam disso? Lembram-se o que é que o diabo fez na vida de Jó? Diz que foi os tufões, terremotos, matou aquela gente toda. Eles são ministros da ira de Deus. Quem matou os primogênitos do Egito foi quem? O destruidor, o Satanás. Mas como? Quando ele quis? Quando Deus disse, vai e faz. Vai e faz. O Satanás dizia, tu cercaste o Jó, deixa-me lá ir à vida dele, queres ver o que é que ele for fazer? E o que é que Deus disse? Vai lá, mas não mates, mas vai lá, faz lá o que tens a fazer. Ele só veio porque Deus assim o quis. Então, irmãos, a gente não tem que ter medo nem das situações, nem dos terremotos, nem dos vulcões, nem da morte, nem da doença, nem do Satanás, nada disso. Você tem que temer é a Deus. Porque aquele que nos salvou também tem uma mão pesada, mais pesada que o Satanás. E qualquer pai disciplina os filhos. O pai que não disciplina os filhos odeia-os. Não os ama, odeia-os. Estão a entender, irmãos? Então Deus é um Deus que se irrita todos os dias. Amém? Agora nós temos o reino de Deus. O reino de Deus foi-nos dado. Agora a gente pergunta, onde é que está o reino de Deus, pastor? Aonde? Vamos ver. Vejam o que é que está escrito. Primeiramente, você tem que ter certeza que a descendência de Abraão não é a descendência de carne e sangue. O Isaac e a sua descendência foi dar às 12 tribos, não é? Jacó, os 12 filhos e aos judeus. Mas essa não é a verdadeira descendência de Abraão. Veja o que é que está escrito em Gálatas 3. Assim como Abraão creu em Deus, disse-lhe, foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não são os que estão em Israel. Só que isso estava escondido até Jesus Cristo. Os filhos de Abraão são os da fé, são os da promessa, são aqueles que são gerados pelo Espírito. Lembra-se que Abraão teve quantos filhos? 2. Um da escrava Agar, que é o Ismael, mas o outro, dado por promessa, a Sara, que era estéril, ele foi gerado pelo Espírito Santo.
Todos os filhos de Deus são gerados pelo Espírito Santo. Pergunto-se, irmão, você já foi gerado pelo Espírito Santo? Esses é que são os filhos de Deus. E têm uma característica, todos em comum. Ouvem a voz de Deus e creem como seu pai Abraão. Estão a entender? É um povo invisível. Não é um povo terreno. Não é um povo carnal. É um povo celestial. Que nasceu não da carne, não do sangue, mas do Espírito. Estão a entender agora, irmãos? E nós é que somos Israel. Nós é que somos os judeus da tribo de Judá. Não eles. Nós é que somos os hebreus que procedem de Abraão. Não Deus. Não os judeus. Está a entender? Porque é que Deus está irritado com Israel? Porque na verdade não são o seu povo. Eles não são o seu povo. Mas, vejam. Olha o que é que diz Hebreus capítulo 12, a partir do verso 22. Leiam lá. Diz assim: mas vós chegastes ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da expressão. O reino de Deus não é um reino terreno. A cidade de Deus não é uma cidade humana, terrena. Nós somos a cidade de Deus. Sabiam, irmãos? Nós somos a nova Jerusalém. Muita gente está à espera que venha uma cidade do céu. Nós somos uma pedra que edificamos e somos feitos casa de Deus. Cada um de nós é uma casa de Deus. Muitas casas formam uma grande cidade onde Deus habita. Nós somos a nova Jerusalém. Não este corpo, mas o nosso espírito que está onde? Onde é que nós estamos? No reino de Deus. Irmãos, escutem uma coisa. Todas as pessoas que não têm Cristo, o seu corpo está aqui na terra, mas o seu espírito está no reino da morte. Sabiam disso? Há 3 reinos e 3 céus. O primeiro reino e o primeiro céu é o visível, é o humano que a gente toca e desfruta, aquilo que a gente vê. Esse é o primeiro céu. Há o segundo céu, que é o reino das trevas, que é a habitação do diabo, que ele um dia saiu de lá por meio do pecado de Adão e entrou no nosso céu. Ali é o reino do diabo, dos seus exércitos e de todos aqueles que não têm Jesus em espírito estão lá. Todos. É por isso que o diabo tem acesso aos homens. É por isso que diz que o mundo está morto no maligno. Ele é o Deus deste mundo. Ele entrou neste mundo e todos os que são dele estão lá no seu reino. Ele tem acesso pelo espírito das pessoas. E depois já há um terceiro céu, que é onde está Deus, que é onde diz Paulo: eu fui ao terceiro céu, ao paraíso. O paraíso antigamente estava no segundo céu. Estava no reino da morte, o seio de Abraão. De um lado era o inferno, do outro lado era o seio de Abraão, dividido para o abismo. Quando Cristo morreu e ressuscitou, diz que o cativeiro foi levado cativo, então foram transladados para o reino de Deus. E estamos como que debaixo do altar de Deus agora. Assim também a Bíblia diz que quando a gente se converte, passamos do reino das trevas, o nosso espírito passa do reino das trevas para o reino da luz. Hoje estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus já chegou ao Monte Sião. A gente não vê, o corpo está aqui. Mas o nosso espírito já está em Deus. E Deus já está em nós. Já chegamos ao Monte Sião, à cidade de Deus vivo. É mais uma pedra para a casa de Deus. Cada vez que um se converte, é mais um que se junta à casa de Deus. Nós somos como pedras vivas. E Ele é a pedra principal, é o fundamento da nossa vida. Estão a entender, irmãos? Então nós já chegamos ao Monte Sião, à cidade de Deus vivo,
à Jerusalém celestial, onde estão os anjos. Estão inscritos nos céus, à igreja dos primogênitos. Nós somos as primícias de Deus. Já viu? Onde está Cristo Jesus? Então, nós, quando morrermos, ao abrir os olhos, abrimos diante do reino de Deus. Não é como os outros, quando abrirem os olhos, semelhante ao rico, abrem no fogo do inferno. Por isso que o paraíso agora está no reino dos céus. Foi isso que Jesus veio fazer. Veio nos resgatar para o reino de Deus. Cada vez que uma pessoa que está aí fora, que está no seu espírito, no reino das trevas, que o diabo tem acesso à vida dele, pelo Evangelho é gerado de novo e é transportado do reino das trevas para o reino da luz. E a Bíblia diz que no nascido de Deus o maligno já não toca. Perdeu-lhe o acesso. Percebe, irmãos? Perdeu o acesso, que ele agora está em Deus. A casa dele, quem habita na casa dele é Deus. Outrora não era Deus que habitava no coração dele, agora é. Estão a entender? Os irmãos perceberam? Então vejam, nós é que somos a cidade de Deus. Nós é que somos o reino de Deus. Não é? A terra prometida não é a terra de baixo, é a terra lá de cima. Estão a perceber, irmãos? Então, Jerusalém é terra de quê? De bênção ou de maldição? Não tem lá Deus. Foi rejeitado por Deus. O reino não está lá. Até como é que pessoas vão pedir a bênção a um lugar de maldito? Como é que vão a um lugar que Deus rejeitou pedir a bênção de Deus? Acham que eles vão ser abençoados, irmãos? Então, a Jerusalém atual está debaixo de maldição. A Bíblia diz que Deus endureceu e rejeitou os judeus até que todos os gentios entrem no reino. E isso só vai acontecer quando? Quando acabar o tempo da graça. Quando é que acaba o tempo da graça? Quando aparecer quem? O anticristo. Acabou-se os salvos. Os gentios. Estão a entender? Quando é que o remanescente de Israel vai ser salvo? Só quando aparecer Jesus Cristo. É naquele dia o remanescente. Mas gente, já lá vamos. Antes que isso aconteça, é esta cidade de Jerusalém, que para já está debaixo de maldição. Será que o próximo passo é para a sua bênção? Ou será para a maior desgraça ainda? Vamos ver. Vamos ver o que é que Jesus disse que vai acontecer. Vejam só, em Mateus 24, verso 15, o que é que Jesus avisou lá aos fariseus e aos judeus daquele tempo. Vejam o que é que está escrito. Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê e entenda, então os que estiverem onde? Na Judeia. É lá em Israel. O que é que vão fazer? Fujam. Vejam. Quem estiver do telhado não deixa para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volta atrás buscar as suas vestes. Tal é o perigo. Porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, este homem, onde é que ele se vai sentar? No lugar santo, aquilo que é supostamente cidade santa, né? Que é lá em Jerusalém. A meretriz, Jerusalém é chamada a meretriz. Né? Porque é a meretriz? Sabe o que é que ele vai fazer? Quando ele, este homem, isto é, vocês podem contar na quinta trombeta que o poço do inferno é aberto. E diz que há um monte de gafanhotos tão grande, que sai de lá daquele poço, que nem a luz do sol, nem sequer dá a luz do sol, tanto o enxame é tão grande. Diz que são milhões de milhões. E diz que são guiados por um rei, que é o rei do abismo, é o anjo do abismo. Quem é ele? É o Satanás. Então, quando o abismo for aberto, que é o poço, for aberto, estes gafanhotos são os exércitos de Satanás,
são abertos, o que é que vai acontecer? Ele entra no mundo para quê? A Bíblia diz que ele vem cheio de ira porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ele vai tomar, a primeira coisa que ele vai fazer é tomar Jerusalém. Ele engana os judeus e toma Jerusalém. A primeira coisa que ele faz quando toma Jerusalém, sabe o que é que faz? É acabar com os judeus. Faz uma perseguição tal que os judeus fogem outra vez por todas as nações. São espalhados por todo lado e morrem montes deles. E ele senta-se lá no trono. Ele reina a partir daquela cidade. E sabe porquê é que esta cidade é chamada a meretriz? Porque os gentios vão entrar naquela cidade. Os grandes, os poderosos, ao lado do anticristo, vão estar ali para governar o mundo. Diz que os maiores potências, os maiores 10 reis vão entregar de mão beijada o reino a Satanás. Que neste caso é um homem, é o anticristo. E esta cidade está cheia de pessoas ricas, vai ser a rainha do mundo. Vai se exaltar como nunca se exaltou. Por isso é chamada a meretriz. Mas esta meretriz está sobre as costas da besta. É governada pela besta. A besta é que leva para onde quer. Estão a entender? E é nesta altura, quando isto acontece, ele toma, é aqui que Jesus disse, quando virdes este homem sentado, veja o que é que ele diz, que está no lugar santo, virdes a abominação de Jerusalém que falou que está no lugar santo, quem estiver na Judeia, fujam. Vai ser um tempo terrível. Primeiramente para os judeus. Estes judeus, segundo a carne, que ainda hoje esperam o Messias, vai ser uma desgraça. O Hitler, o pé dele foi uma brincadeira. O Hitler matou 6 milhões de judeus. Este vai exterminá-lo quase tudo. Já viu? Vai haver uma aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Vocês podem imaginar o que é que isso vai haver. E ele, daquele lugar, ele vai tomar o domínio do mundo, ele sela a todos com o seu selo, a economia mundial é governada por ele, não é? Porque vocês sabem, ele é apresentado como aquele que primeiramente é o cavalo branco, que aparentemente vem em paz, não é? Que vem resolver os problemas do mundo, que a gente sabe que antes disso a igreja fez muito estrago. Ele vem resolver os problemas do mundo, não é? Mas com engano toma o trono. Só que atrás deste cavalo branco, quem é que vem? Diz que vem mais 3 cavalos. Não é? Diz que vem a fome, a guerra e a morte. Parecia um bom homem. Parecia que era perfeito. Parecia que era uma boa pessoa. Tão inteligente. Fazia tantos sinais. Enganou todo mundo. Mas de repente, quando eles viram que ele era mesmo mau, já era tarde demais. Estão a entender? E vai acontecer isto começando pelos judeus. E depois ele, como vocês sabem, é antirreligioso, ele vai perseguir mundialmente. Não é em Israel, é mundialmente todas as religiões. E vai-se declarar, eu é que sou Deus. Então vai-se sentar lá no templo, no lugar santo, dizendo, eu é que sou Deus, adora-me a mim, e todo aquele que não lhe obedecer, e as religiões vão ser todas destruídas por ele, não admite religiões. E nessa altura vão vencer, como a Bíblia diz, fará guerra aos santos e os vencerá. Ele será o Senhor absoluto. Todos os homens ao longo da história, a gente conhece muitos, tentaram conquistar o mundo. Os romanos, os egípcios, até Portugal. Uma barata tonta que já quase governou o meu mundo, não é? Todos os homens, de alguma maneira, tentaram dominar o mundo. O Hitler também queria dominar o mundo, com uma raça especial. E por aí fora. Este homem vai conseguir, porque Deus é que lhe vai dar na mão as nações. E diz, todas as nações o servirão. Todas. Já viu? Toda a gente, excepto uma nação. Quem é essa nação? Os eleitos de Deus que vão estar escondidos, têm que fugir, têm que estar escondidos. O anjo Gabriel, o arcanjo, ele está cuidando de nós durante o tempo da grande tribulação. E irmãos,
E vai haver homens terríveis da parte da besta que vão fazer sinais e maravilhas como nunca se viu. E diz a Bíblia que todos vão ser enganados. Que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas isso não é possível. Então ele ajuntará todas as nações, para a grande guerra que é o Armagedom. O culminar do plano deste homem, desta pessoa, é juntar todos para a grande guerra, para a destruição. Que o prazer deles é matar, destruir, despedaçar. Este é o plano, é o que está para vir para esta cidade. Esta cidade não vai ficar melhor. Nunca será santa, nunca mais. Porque a cidade de Deus somos nós. Nós somos a nova Jerusalém. Estão a entender, irmãos? É isto que nós vemos aqui. Vejam, há muita gente que diz que a besta vai se sentar em Roma. Até chamam o Papa de Anticristo. Sabe porquê? Porque diz que as 7 cabeças são 7 colinas. Ou 7 montanhas. E Roma tem realmente 7 colinas. Mas há aqui um problema. Primeiro nós vimos que ele vai sentar aonde? No lugar santo. E fala que esse lugar santo é onde? Na Judeia. Os que estiverem na Judeia, fujam. Não é os que estiverem em Roma. E depois ele mais tarde em Paulo vai explicar. Ele diz assim, Apocalipse 17, verso 9 ao verso 11. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, mas também são 7 reis. Então estes montes é o quê? Os montes são reinos, como o Monte Sião. Reinos e reis. Os reinos dos reis. Em Roma não há 7 reis. Estão a entender? Então diz assim, e são também 7 reis, que naquele tempo 5 já tinham caído. Existia um, que era o Nero. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era já não é, ela é também o 8º. E dos 7 vai à perdição. Então vamos lá ver. 5 no tempo de João, quando ele escreveu isto, já tinham caído. Já não existiam. Mas existia um, que era o Nero. Foi uma grande desgraça para o povo. À igreja, como vocês sabem. Mas diz que ainda falta vir um, que é o Anticristo, que é o tal que vai se sentar no lugar santo, em que a mulher, a meretriz, está sobre ele, anda cavalgando às costas dele. Ele é que leva a meretriz para onde quer. E diz que este 7º é também o 8º. Porquê? Porque este 7º é o homem, é o anticristo, mas aquele que está lá dentro dele é o 8º, quem é? É o próprio Satanás. O homem em si não é nada. O problema é aquilo que está dentro do homem. Estão a entender, irmãos? E o que é que acontece? E é dos 7 e vai à perdição. Então, as 7 colinas não podia ser porquê? Primeiramente que é para o lugar santo. Em segundo lugar, diz o quê? 5 já nem existem, já caíram. Já caíram as colinas, 5 colinas de Roma? Não. Estamos a falar de reinados. Reis com o seu reino, que caíram. Mas já há falta vir um, que é o anticristo, e este também é o 8º. Porquê? Porque o homem em si não é nada, mas é o que está dentro dele. Então vejam, o que é que nós estamos aqui a fazer? Que Jerusalém é o trono da besta. Daqui a pouco. E quando ele sentar no trono, lá está o que eu disse há pouco, é o inferno que subiu à terra. Nunca houve uma aflição desde o princípio do mundo como vai haver. Aquilo que a gente tem visto e conhece ao longo dos séculos, grandes desgraças. Mas como esta, não vai haver tanta aflição e tanta desgraça como vai acontecer, que é a hora do juízo de Deus. Estão a entender, irmãos? Então, nós é que somos a cidade de Deus.
Nós é que somos a nova Jerusalém. Nós é que somos os verdadeiros judeus. Lembrem-se disso. Porque os filhos de Abraão são quem? Os da fé e não uma descendência de carne e sangue. Estão a perceber? Isto, agora, você acha que tem sentido ir a Jerusalém pedir a bênção de Deus? Quando Jesus disse, a vossa casa ficará deserta. Eu não vou estar mais aqui. Vocês são um povo rejeitado, eu vou-vos tirar o reino de Deus e dar a outro povo. Então, ser judeu, irmãos, não é grande coisa. E é por isso que diz lá em Romanos, vocês podem ler em casa, capítulo 11, a partir do verso 25, que diz assim, que Deus tem um segredo. É que Israel foi rejeitado e endurecido só em parte, até que os gentios hajam entrado. Então, todo Israel será salvo quando vier o libertador de Sião. Quando vier de Sião, então todo Israel será salvo. E ele vem dizer que agora está tudo endurecido. Não há salvos. Por isso ser judeu agora é complicado. Mas quando ele vier, há uma geração daquele tempo que vai ser salvo. Ele diz todo Israel. Porquê? Porque são 144 mil que descendem das 12 tribos de Israel. Então, todo o povo, que é constituído pelas 12 tribos, aquelas pessoas vão ser salvas. Não pela fé, não pelo Evangelho, mas são salvas por eleição. Porque Deus escolheu aquelas pessoas para dar Cristo como promessa feita aos 12 patriarcas. Estão a entender, irmãos? É por eleição. Estão a ver? A eleição ainda é maior que a fé. É maior que a fé. Não precisa de fé. Deus escolheu. Deus não precisa de nada da gente. De nada. Mas Ele assim o quis. Amém, irmãos? Vamos ver. Olha. Vejam o que é que está escrito em Jeremias 31, verso 15. Jeremias 31, verso 15 diz, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já nem existem. Assim diz o Senhor, reprima a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Vocês sabem quem é Raquel? Quem é que sabe? Sabem quem é Raquel? Era a mulher de um patriarca. Não sabem quem é Raquel? Teve Isaac e Jacó. Era a mulher de Ismael, de Isaac. Estou aqui a meter água. Né? E ela era estéril. Ela era estéril. E o que é que acontece? Jacó teve outras mulheres, teve outra mulher, mas a sua empregada eram 4 ou tanto. Ao todo. Só que Raquel, aquele que estava, era estéril. Como vocês sabem, Jacó teve alguns 12 filhos, mas a Raquel só teve 2. Era estéril, mas Deus fez com que ela concebesse 2 filhos, que era o José e o Benjamim. O Benjamim que é o último filho de Jacó, que é o remanescente. E sabe o que acontece? A Raquel chora, a Raquel aqui representa Israel. Quando o anticristo sentar em Israel, dominar, sabe o que acontece a Israel? Ele é despedaçado. Então o povo de Israel chora. Israel já nem existe. Os filhos de Israel morreram. Toda a gente chora, toda a gente se lamenta. Mas há uma profecia. Está aqui em Jeremias. E a promessa é essa. Não chores. Porquê? Porque vai haver um galardão para os teus filhos. Eles voltarão. Que é os tais 144 mil e não só.
Porque na grande tribulação vão-se salvar dois tipos de pessoas. Os que estiverem vivos na grande tribulação, que são a igreja, e o remanescente. Vocês sabem que José representa os que são de Cristo Jesus. Somos nós. Mas o Benjamim, que é o último filho de Jacó, representa o remanescente. E são estes. É estes que representam. Eles são os últimos. Os remanescentes são os últimos dos judeus. Estão a entender? Isto era tudo por figuras. Está a falar da salvação dos da grande tribulação e dos 144 mil. Então, há uma promessa para eles. Apesar de Israel for rejeitado por Deus, apesar da cidade for rejeitada por Deus e terra de maldição, há uma promessa para os filhos de Raquel. Que ela era idólatra, não é? Mas isso é outra história. Né? Mas quando o anticristo vier e matar aquela gente toda, os judeus choram. Israel, onde é que está o Deus de Israel? Fomos todos dizimados, não há cidade, está tudo destruído. Fomos expulsos da nossa própria terra. Mas a promessa é, qual é? Vejam só. Se diz o Senhor, reprima a tua voz, teu choro, lágrimas, teus olhos, há galardão do teu trabalho. Diz o Senhor, eles voltarão da terra do teu inimigo. Qual é a terra do inimigo? É Jerusalém. Essa terra é nossa inimiga. E vai ser inimigos deles porque ele é que toma aquele lugar. E diz, pois eles voltarão, os filhos de Raquel. E diz, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. É a confirmação do que diz Romanos 11, 25, né? Que Israel realmente foi endurecido por Deus, mas nos últimos dias, quando vier de Sião, né? Deus salvará o remanescente de Israel. Estão a entender, irmãos? Amém. E o remanescente de Israel está espalhado por muitos lugares. Ainda ontem estava falando com o meu filho sobre Paulo. Paulo é o remanescente. Representa o remanescente. E porquê? Porque ele foi o último apóstolo. Não foi? Deus escolheu 12, mas um não era. Então ficou 11. Então faltava um apóstolo. E era para ser escolhido quando? No tempo de Jesus em vida. Mas não, foi fora de tempo. Foi fora do tempo da vida de Jesus. Foi escolhido mais tarde. Isso até, ele até diz, eu sou como um abortivo fora de tempo. O remanescente é igual. O remanescente é salvo fora do tempo da graça. Não é no tempo da graça, é fora do tempo da graça. Estão a entender? E qual era? E o Saulo era muito crente em Deus? Acreditava muito no... Também o remanescente é contra a fé. Contra Jesus Cristo. Como é que Paulo foi salvo? Pela aparição de Jesus. Como é que os judeus vão ser salvos? Pela aparição de Jesus, que é o que a gente vai ler a seguir. Estão a entender? É quando vier de Sião o libertador. Estão a entender, irmãos? Estão a perceber? Outra parábola. Olha a Maria, a Marta e o... Como é que é o nome dele? O outro irmão, o Lázaro. São 3 irmãos. Eles são o exemplo dos 3 povos. A Maria representa aqui a igreja, são os da fé que se sentam aos pés de Jesus e ouvem. A fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Marta representa os da lei, querem agradar a Deus segundo a graça. Representa os da lei, segundo a graça, segundo as obras. E por fim temos o Lázaro. O Lázaro, como é que ele foi salvo? Ele morreu. Ele foi salvo porque Jesus foi ter com ele, pela aparição de Jesus, foi salvo. É tudo figuras do projeto de Deus. Da primeiro Deus, quando morreu Jesus, primeiro salvou os da lei, todos os que deram testemunho de fé, desde Adão até aos dias de Jesus, até o ano 70, primeiro foram salvos esses. Agora estamos no tempo dos gentios, não é? Que até o último gentio salvo, mais nenhum judeu vai ser salvo. E depois, quando vier Jesus, na vinda de Jesus serão salvos o remanescente. As 12 tribos de Israel são 12 mil de cada tribo.
Estão a entender? Tudo isto eram figuras. E esses vão ser salvos não pela fé, eles são contrários à fé, como diz lá em Romanos 11, verso 25, vocês podem ler, eles são inimigos da fé, eles não gostam nada de nós, nem um bocadinho. Eles até vão dar mais dinheiro ao anticristo contra a igreja. Não é? E vão ser salvos pela aparição de Jesus. E é isso que a gente vê, por exemplo, em Zacarias, capítulo 12. Vejam lá o que é que diz. Diz assim: e acontecerá que naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Estamos a falar de quê? Do Armagedom. Quando o Satanás reunir todas as nações para fazer a última grande guerra, né, lá contra Jerusalém, onde ele está reinando, quando isso acontecer, diz que a Bíblia que eles entram ali e matam tudo e todos espedaçam aquilo tudo, mas dentro daquela cidade, sabe quem é que está lá? O tal remanescente escondido. E então ele diz: quando será naquele dia que procurarei destruir, o que é que vai fazer? Vai destruir todas as nações que levantarem contra Jerusalém. Esta Jerusalém não está falando sequer da cidade, está falando é de nós. Nós, nesse tempo, estamos guardados, escondidos por Deus. Mas pronto. Mas sobre a casa de Davi, sobre os seus habitantes de Jerusalém, nós somos da casa de Davi, do tribo de Judá, e lá está os de Jerusalém também. Derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim a quem trespassaram. Quem é que trespassou? Foi os gentios? Não, os judeus. A quem trespassaram e prantearão como quem pranteia o filho unigênito e chorarão amargamente como se chora amargamente pelo primogênito. É isto que vai acontecer. Vão ser salvos pela aparição de Jesus. Diz que o Espírito vai ser derramado naquela geração para eles começarem a invocar o nome do Senhor. Ó Deus de Abraão, tem misericórdia de nós. E Deus vai ouvi-los. Deus vai ouvi-los. E Jesus Cristo vai aparecer. E eles vão ver, eles, não só eles, mas diz que todos os inimigos o vão ver. Até aquele que o matou, que o trespassou, vai vê-lo. Todos vão vê-lo. É? Mas a casa de Davi e Jerusalém vão ser salvos. Por causa do Espírito que ele vai derramar de graça e de súplicas. Estão a entender, irmãos? Então é este o futuro da Jerusalém que a gente conhece. Não é nada bom. Nada bom. Tudo, a guerra começou em Israel e vai acabar em Israel. E ainda hoje é uma terra de confusão, uma terra de ódios, uma terra de guerras, uma terra de homicídios e sei lá o quê. Né? E muita gente quer ir para lá porque acha que tem a benção de Deus. Né? Vão lá com os seus pedidos de oração, compram terra, compram azeite, compram uvas, compram sei lá o quê, para serem abençoados. Mas pode um lugar de maldição abençoar alguém? Tira-se a bênção da maldição? Tira-se a verdade da mentira? Aquilo que Deus amaldiçoa, irmãos, é melhor a gente não pedir bênção. Deus amaldiçoou. Só mesmo que temos aqui a lei do pecado no corpo e queremos apresentar a Deus as nossas virtudes. Não pode. Não pode. Por isso é que a gente serve a Deus é pela fé em Jesus Cristo. Quando isto tudo acontecer, o Senhor vier, então na vinda de Jesus, o mundo é destruído completamente. Existe o arrebatamento e a seguir sabe o que é que vai acontecer? A vingança dos santos. Diga aí para o seu irmão, a vingança dos santos. Depois é a nossa vingança. Sabia? Pastor, eu não tenho feitio para vingar-me. Não tem? Nessa altura vai ter. Nessa altura vai ter. E a Bíblia nos ensina, sabe o quê? Que nós vamos julgar a nossa geração. Os apóstolos vão julgar a geração deles. Davi vai julgar a geração dele. Salomão vai julgar a geração dele. Sansão vai julgar a geração dele. Os ministros vão julgar as gerações. E vocês vão com os ministros. E diz a Bíblia que quando Jesus vier e isto arrebentar por todo lado, de repente aparece o reino das trevas.
como um mundo isolado, um mundo estéril, cheio de buracos, de cavernas, e diz que os ímpios fogem para se esconder nas covas, e dizia, vamos fugir da face do Cordeiro de Deus, e é a gente que vai ter lá. A Bíblia diz, foi-nos dada essa honra de fazer juízo contra os ímpios, que aqui na terra nos afrontaram, nos envergonharam, nos perseguiram, nos mataram. Então Deus nos dá essa honra, vamos cheios da ira de Deus e vamos fazer a justiça, não é verdade? Porque assim Deus determinou isto, pertence a todos os santos, todos os santos. E vamos prendê-los e vamos amarrá-los para serem lançados no lago do fogo. Amém, irmãos? Estão a entender? Este é o nosso futuro. Pastor, pensava que o meu futuro era a reforma e tal, ali descansadinho. Pode ser. Mas é para além disto, para além. Você lá no reino de Deus não vai herdar dores, não vai herdar ossos partidos, não vai herdar a ferrugem do dia a dia, não vai herdar, sei lá o quê, todos os males que a gente tem aqui. Nós lá é outra vida, outro mundo, outro reino. Agora há uma geração, esses sim vão herdar coisas terríveis. Irmãos, escutem uma coisa. O ano 70 e aquilo que aconteceu com os judeus são figuras do que está mesmo aí a acontecer. A partir do Pentecostes, os ministros de Deus andaram pregando o Evangelho. E eram como duas testemunhas, que era o Pedro e o Paulo, que representa que a igreja é constituída por judeus e gentios. Até o ano 70, os judeus que haviam de ser salvos foram todos salvos. A partir daí, até agora, estamos no tempo dos gentios, chamado o tempo dos gentios. Quando esse tempo acabar, sabe o que aconteceu quando o Paulo e o Pedro acabaram o seu ministério? O que é que lhes aconteceu? Quem é que sabe? Qual foi o destino de Pedro? Qual foi? Exatamente, eu não os vi ainda aí, mas acho que sim. Diz que foram mortos no mesmo dia, para mostrar o que é que a igreja, que é constituída por judeus, gentios, há um dia preparado, que o testemunho acabou, o testemunho do Evangelho acabou. O Pedro foi crucificado, o Paulo foi decapitado. Sabe por quem? Pela sexta cabeça. 5 já não existiam. Havia a sexta, que era o Nero. Ele é a sexta cabeça. Sabe quando é que eles morreram? No ano 66. Sexta cabeça, no ano 66. 666. Sinal da besta. Figuras daquilo que havia de acontecer. Ao fim de 3 anos e meio, porque isto foi do meio do ano de 66, que são os 3 anos da grande tribulação. Deu-se o fim de Israel no ano de 70, que representa o fim do mundo. Então tudo o que aconteceu já são figuras do Apocalipse que vai acontecer. Vai acontecer. Portanto, isto a qualquer momento, eu não sei quando, como, mas é isto. Nós vemos, conseguimos ver o que está escrito e entender, é isto que vai acontecer. Primeiramente, a igreja a dar testemunho. Para nós, a igreja dos eleitos, ainda nem sequer começamos. Mas isto para dar testemunho basta uns meses, para o mundo inteiro ficar enxameado. Basta. E depois a seguir, quando se acabar o testemunho, vem o tempo do anticristo. Fará coisas terríveis. Vão ser todos enganados. Aqueles que acreditam em milagres vão ser os primeiros. Todo mundo vai ser enganado. Excepto os escolhidos. Esses não são, nem podem ser enganados. Alguns desses vão ser presos, vão ser mortos para dar testemunho diante de reis e de presidentes. Mas uma grande parte vão ser guardados pelo anjo Miguel, o nosso príncipe,
Ele vai cuidar de nós. Ele nos vai sustentar por todo esse tempo. E diz a Bíblia que a serpente olha, mas não vê, não nos vê. Não consegue nos descobrir. Nós estamos guardados para o arrebatamento. No entanto, a gente vê tudo. É como se estivesse aí num teatro, sentado numa cadeira e ver o que é que está a acontecer no palco. E ver que o anticristo vai fazer coisas horríveis. Horríveis. Ele vai matar o seu próprio povo, os seus próprios filhos. O prazer dele é fazer mal. Ele sabe que tem pouco tempo. Ele vem irado com uma ira. E diz a Bíblia que neste tempo ele vai selar com o seu selo. E esse selo governa de tal maneira as pessoas, diz que os pais odeiam os filhos, que os filhos odeiam os pais. Não há famílias nesse tempo. E vão denunciar, olha aquele eleito está ali, olha aquela igreja não sei das quantas está ali. E não conhecem, mãe não conhece filho, pai não conhece filho. O ódio é tão grande, tão grande, tão grande, porque é o fim dos tempos, é o fim da ira de Deus. Mas nós estaremos guardados nas mãos de Deus. E disse Jesus, nem um só cabelo cairá da nossa cabeça que se seja da vontade de Deus. Então, tenham calma, confiem em Deus, porque é assim que vai acontecer. Amém? Então, irmãos, quando eu digo Jerusalém vai ser o trono da besta, agora compreendem. Quando eu digo vai haver o dia em que o inferno sobe à terra, agora vocês compreendem como eu digo. Para nós, Jerusalém não é nada coisa nenhuma, é uma terra rejeitada. É uma terra assolada por guerras, mentiras e enganos. É um povo mau e sanguinário que matou os profetas, perseguiu-os, matou os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo. Eles não são o povo de Deus. Eles não são o povo escolhido de Deus. Porque a descendência de Abraão são os da fé. Estão a entender, irmãos? Os nossos irmãos são os da fé. Nós é que somos a semente de Abraão, a descendência santa de Deus, a geração eleita de Deus. Somos nós. Os verdadeiros judeus, o verdadeiro Israel de Deus. Amém? Pergunto-se, irmão, você entendeu ou não? É preciso mais desenhos? Então, se você tinha fantasias a respeito de Israel, esqueça isso. Nós é que somos Israel. Nós é que somos a cidade de Deus, o povo escolhido do Senhor. Amém, irmãos? Somos nós. Claro que isto é uma loucura para muita gente. Para os evangélicos, então, não é? Ainda há pouco tempo eu ouvi lá num vídeo, alguém que estava no monte lá em Israel. Estamos aqui, veja o sacrifício que a gente está fazendo. Está frio, está vento. Lá em cima até está gelo, a gente está aqui por vocês. Não é por nossa causa, é por vocês. A orar ao Senhor. Claro que estão ali, que estão a fazer a gravação. Assim que acabou a gravação, vá para o hotel. Já conheço o fingimento desses ditos cristãos. Está a entender? Deus não quer sacrifícios. Deus quer é que a gente creia nele de coração, confie nele. Isso é que Ele quer. Amém, irmãos? Então, irmãos, o que é que eu tenho mais para vos dizer? Permaneçam firmes. Vocês é que são a casa de Deus. Vocês é que são o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Amém? E todo aquele que vier com historinhas de bênção lá, não sei o quê, não sei o quê, tudo que não procede da fé e da graça que há em Cristo Jesus, nem que seja um anjo do céu. A gente está firmes é na graça de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos levantar e vamos falar com o nosso Salvador.